Imagine isso. Em uma fortaleza montanhosa desolada, menos de 1000 homens, mulheres e crianças judias encaram toda a máquina de guerra romana. Eles são os últimos resistentes de uma rebelião fracassada, e seu ato final de desafio se tornaria uma lenda que ecoou através dos tempos. Esta é a história de Massada. Nossa história realmente começa na Judeia do primeiro século. Por décadas, foi uma província romana fervilhando de ressentimento. Tem-se em impostos pesados, constantes conflitos sobre costumes religiosos e governadores romanos corruptos. Era um barril de pólvora esperando por uma faísca. Essa faísca surgiu em 66 DC. O que começou como protestos em Jerusalém rapidamente explodiu em uma revolta em grande escala, conhecida como a Grande Revolta Judaica. Na vanguarda estavam várias facções, mas nenhuma era mais temida, ou mais extrema, do que os sicários, os homens da adaga. Esses caras eram conhecidos por seus assassinatos públicos de oficiais romanos e de qualquer colaborador judeu. Eles eram radicais que acreditavam que qualquer meio era justificado na luta pela liberdade. E no primeiro ano da revolta, um grupo de sicários conseguiu uma vitória impressionante. Eles se infiltraram e capturaram a fortaleza desértica remota de Massada de sua guarnição romana, assegurando um poderoso símbolo de desafio. Por um tempo a rebelião se intensificou, mas Roma, a superpotência indiscutível do mundo antigo, não ia tolerar isso. O imperador Nero enviou um de seus melhores generais, Vespasiano, para iniciar uma campanha metódica e brutal para retomar a Judéia. Quando Vespasiano se tornou imperador, ele deixou seu filho, Tito, para terminar o trabalho, em 70 DC. O impensável aconteceu. Após um cerco horrível, Jerusalém caiu. A cidade foi saqueada, seu povo massacrado ou escravizado, e seu sagrado segundo templo foi destruído. O coração da revolta foi arrancado. Nos anos seguintes, as legiões romanas eliminaram os últimos focos de resistência, um a um. Logo, apenas um punhado de fortalezas permaneceu. Fugindo da destruição, mais rebeldes e suas famílias se juntaram aos sicários em Massada. Situada no topo de uma montanha plana com penhascos íngremes em todos os lados, a fortaleza era um reduto natural. Originalmente construída pelo rei Herodes, o Grande, era uma maravilha da engenharia, completa com palácios luxuosos, enormes armazéns e cisternas brilhantes para capturar a escassa chuva do deserto. Deste ponto quase invencível, os 960 rebeldes, liderados por um homem chamado Eleazar ben Yair, tornaram-se o símbolo final e desafiador da grande revolta judaica. Em 72 DC, Roma voltou sua atenção total para esse último problema. O novo governador romano da Judéia, Lúcio Flávio Silva, marchou com sua famosa 10ª Legião, Legio X Fretensis, junto com milhares de auxiliares e prisioneiros de guerra, pelo deserto árido da Judéia. Um exército de 80 a 90 homens de combate chegou ao sopé de Massada para enfrentar menos de 1000 defensores. O desafio estratégico era enorme. As defesas naturais de Massada eram quase perfeitas. Um ataque direto era suicídio. Mas os romanos eram mestres na guerra de cerco, e Silva era um comandante paciente e metódico. Ele não estava lá para lutar uma batalha, estava lá para apagar um problema. Primeiro, suas legiões cercaram completamente a montanha. Eles construíram um muro de circunvalação, com mais de 2,5 km de comprimento. Pontilhado de torres e 8 acampamentos militares, cujos contornos ainda podem ser vistos hoje, esse muro cortou qualquer chance de fuga ou reforço. Os rebeldes no topo de Massada agora eram prisioneiros em sua própria montanha. Com a fortaleza isolada, Silva iniciou a parte mais ambiciosa de seu plano. No lado oeste de Massada,
onde a inclinação era um pouco menos íngreme, ele ordenou que seus homens construíssem uma rampa de cerco colossal. Por semanas, milhares de soldados e prisioneiros trabalharam sob o sol do deserto, movendo milhares de toneladas de pedra, terra e madeira. Por muito tempo, a história foi que esse cerco foi um processo exaustivo, que durou anos. Mas análises arqueológicas recentes, usando modelagem 3D e novos cálculos, mudaram completamente nossa compreensão. Estudos sugerem que todo o cerco, desde a chegada dos romanos até o ataque final, provavelmente durou apenas algumas semanas. Talvez alguns meses no máximo. Isso é um testemunho aterrorizante da velocidade e do gênio logístico da máquina de guerra romana. Eles vieram, construíram e conquistaram. À medida que a rampa ficava cada vez mais alta, os defensores só podiam assistir, seu destino subindo constantemente em direção a eles. Uma vez que a rampa estava pronta, os romanos empurraram laboriosamente uma gigantesca torre de cerco pela inclinação. Protegida por placas de ferro, a torre abrigava arqueiros para fogo de cobertura, e mais importante, um enorme ariete. Na primavera de 73 DC, o ariete começou seu trabalho estrondoso contra o muro da fortaleza. Agora, quase tudo o que sabemos sobre o que aconteceu a seguir vem de uma única fonte: o historiador Flávio Josefo. Ele era um comandante rebelde judeu que havia se rendido aos romanos mais cedo na guerra, e sua escrita é nossa única janela para as últimas horas dramáticas em Massada. De acordo com Josefo, os sicários dentro da fortaleza construíram freneticamente um segundo muro interno de madeira e terra que absorvia o impacto do ariete. Mas essa defesa engenhosa tinha uma falha fatal. Silva ordenou que seus homens usassem tochas, e logo o muro de madeira estava em chamas. A brecha foi feita. O fim era certo. Enquanto as chamas lambiam o céu e uma vitória romana era garantida para a manhã seguinte, Eleazar ben Yair supostamente reuniu seu povo. Josefo diz que ele fez 2 discursos apaixonados, argumentando que uma morte em liberdade era melhor do que uma vida de escravidão e humilhação sob o domínio romano. Ele os exortou a escolher seu próprio destino. Que morramos antes de nos tornarmos escravos de nossos inimigos, ele teria proclamado, e que saiamos deste mundo, junto com nossas esposas e filhos. Em um estado de liberdade, Josefo pinta um quadro arrepiante, quase cinematográfico do que se seguiu. Os rebeldes, aceitando seu destino, compartilharam um último e lacrimejante abraço com suas famílias. Então, os homens pegaram suas espadas e mataram suas próprias esposas e filhos. Eles reuniram todos os seus pertences em uma enorme pilha no palácio e atearam fogo, mas uma última e terrível tarefa restava. Para evitar o pecado religioso do suicídio, eles sortearam. 10 homens foram escolhidos para matar todos os outros. Enquanto centenas de seus camaradas jaziam mortos, esses 10 cumpriram seu dever sombrio. Então, sortearam novamente. Um homem foi escolhido para matar os outros 9. Quando ele era o último vivo, ele examinou a devastação silenciosa, ateou fogo ao palácio, e então se jogou sobre sua própria espada. Eles deliberadamente deixaram seus enormes estoques de comida intocados. Era uma mensagem final e silenciosa para os romanos. Não morremos de fome ou desespero. Nós morremos por escolha. Na manhã seguinte, soldados romanos invadiram a fortaleza, esperando uma batalha final e sangrenta. Em vez disso, foram recebidos por um silêncio assustador e mortal. Ao entrarem cautelosamente, descobriram os corpos de 960 homens, mulheres e crianças. Josefo afirma que 2 mulheres e 5 crianças sobreviveram escondendo-se em um canal de água subterrâneo. E foi pelo testemunho delas que essa incrível história foi preservada. Esta é a lenda de Massada,
um conto heróico e trágico de desafio até o fim. É uma história que inspirou pessoas por milênios, mas é aqui que a poderosa lenda colide com o terreno frio e duro da arqueologia. Escavações em Masada, mais famosamente lideradas por Yigael e Yadin na década de 1960, desenterraram uma verdade mais complicada. A discrepância mais chocante são os restos humanos. Em vez de 960 esqueletos, os arqueólogos só encontraram os restos de cerca de 28 indivíduos em toda a montanha. Os corpos de mais de 930 pessoas simplesmente desapareceram. Outros detalhes do relato de Jósefo também se desfazem sob escrutínio. Ele descreve um grande e dramático incêndio, mas a arqueologia mostra evidências de muitos incêndios separados por toda a fortaleza, até nos armazéns. Sugerindo o caos da batalha, não um ritual planejado, arqueólogos também encontraram um conjunto de fragmentos de cerâmica inscritos com nomes. Um dos quais diz Ben Yair, embora o arqueólogo principal tenha declarado famosamente que esses eram os lotes reais usados pelos comandantes finais. Muitos estudiosos hoje acham que poderiam ser apenas simples fichas de racionamento. E lembra daquele muro de madeira de última hora? Arqueólogos encontraram pontas de flechas e pedras de balista bem no ponto da brecha. Isso sugere que os romanos podem ter invadido a fortaleza imediatamente, deixando muito pouco tempo para longos e dramáticos discursos. A história de Masada nos força a fazer algumas grandes perguntas sobre como a história é escrita e quem tem o direito de escrevê-la. Se você gosta de desvendar mitos históricos da realidade, certifique-se de se inscrever e clicar no botão de curtir. Deixe-nos saber nos comentários, você acredita no relato dramático de Jósefo, ou a arqueologia conta uma história mais convincente? Então, o que realmente aconteceu naquela montanha? O consenso hoje é que a verdade está em algum lugar no meio. O cerco definitivamente aconteceu. A rampa romana é uma visão real, e de tirar o fôlego, e Masada caiu, marcando o fim final da grande revolta judaica. No entanto, o dramático suicídio, em massa unificado, como contado por Jósefo, foi provavelmente um embelezamento literário. O fim foi provavelmente muito mais confuso. Alguns rebeldes podem ter tirado suas próprias vidas. Outros provavelmente lutaram até o fim amargo. E muitos foram provavelmente massacrados pelos soldados romanos invasores. Jósefo, escrevendo para um público romano, pode ter criado um final mais nobre para seus compatriotas, transformando um massacre brutal em uma tragédia heróica. Apesar dos debates históricos, o mito de Masada ganhou vida própria. No século XX tornou-se um símbolo fundamental para o moderno Estado de Israel, uma poderosa história de heroísmo judaico e uma recusa em se render. Por anos, soldados israelenses até juraram um juramento em seu cume: Masada não cairá novamente, seja história perfeita ou lenda poderosa. A história dos 960 rebeldes, que enfrentaram o império de sua fortaleza no deserto, permanece um dos contos mais duradouros de desafio da história. Isso nos mostra que, enquanto impérios podem desmoronar e muros podem cair, a demanda do espírito humano por liberdade ecoa pela eternidade.